Sejam nos quadrinhos, filmes ou até mesmo nos mangás, existem personagens ou organizações inteiras que são voltadas a criar o considerado ser perfeito. Não necessariamente o humano perfeito ou a máquina perfeita, mas aquele que supera tudo e a todos de maneira igual e totalitária. E são esses personagens que veremos no vídeo de hoje. Adam Warlock foi criado artificialmente por um grupo de cientistas chamado de Enclave, que acreditavam que a humanidade só evoluiria de verdade se fosse guiada por um ser perfeito. Eles não queriam apenas criar alguém forte, mas o humano ideal, sem doenças, sem envelhecimento, sem falhas físicas ou genéticas, alguém que estivesse acima de qualquer limitação comum. O corpo de Adam foi desenvolvido em laboratório, cultivado de forma artificial, célula por célula, até atingir um estado físico completamente estável e superior. Ele não nasceu, foi fabricado, só a aparência já refletia essa ideia de perfeição, simetria absoluta, força natural, resistência extrema e uma presença quase que divina. Inicialmente o personagem nem tinha nome, sendo chamado apenas de ele, como se fosse um conceito ou um objeto, mas não uma pessoa. O plano do Enclave era simples, criar um ser perfeito e controlá-lo, usando Adam como governante da Terra. Alguém queria impor uma sociedade ideal baseada na visão deles, mas esse plano falhou rapidinho. Assim que despertou, Adam percebeu que estava sendo tratado como uma ferramenta, não como um ser vivo. Ele se voltou contra seus criadores, destruiu o Enclave e fugiu para o espaço, dando início à própria jornada de identidade. Com o tempo, Adam passou por várias transformações e morreu mais de uma vez, mas graças a seu corpo perfeito, ele é praticamente imortal. Toda vez que ele sofre um dano fatal, desenvolve um casulo que o regenera e muitas vezes o deixa ainda mais poderoso. E mesmo sem esse casulo, matá-lo não é tarefa fácil, visto que ele já aguentou de frente uma explosão do Big Bang, se regenerando logo em seguida. E graças ao Alto Evolucionário, ele ganhou um nome e se ligou a Joia da Alma, que ampliou ainda mais sua conexão com o universo, mas também trouxe um peso psicológico enorme. A joia não só dava poder, como forçava Adam a encarar constantemente a natureza da vida, da morte e também da sua própria existência. O Visão nos quadrinhos da Marvel foi criado pelo androide Ultron como parte de um plano para destruir os Vingadores. Diferente do que viria a acontecer depois no cinema, nos quadrinhos, o corpo do Visão foi construído a partir dos restos do antigo androide Tocha Humana original, criado pelo professor Phineas Horton décadas antes. Ultron reaproveitou esse corpo sintético e o reconstruiu para servir como uma arma perfeita contra os heróis. Ele projetou o Visão para ser um androide superior, sem falhas humanas, com força extrema, resistência absoluta e controle total da própria estrutura física. Seu corpo foi feito para manipular a densidade das moléculas, permitindo que ele atravessasse matéria sólida, se tornasse tão leve quanto o ar ou tão pesado quanto aço maciço. Essa habilidade era o núcleo do projeto, tornando o Visão imprevisível e praticamente impossível de conter. Para dar consistência ao novo corpo, Ultron utilizou os padrões mentais baseado em Simon Williams, o Magnum, copiando sua mente e também suas emoções. A ideia era criar um ser com inteligência avançada, mas emocionalmente instável, sendo fácil de manipular. No entanto, o plano falhou. Ao despertar, o Visão não seguiu as ordens de Ultron. Ele desenvolveu vontade própria, se voltou contra seu criador e se aliou aos Vingadores. O Visão foi criado já em um estado final. Seu corpo sintético funciona de forma perfeita e constante, sendo mantido por uma energia interna e circuitos avançados. Ele não precisa comer, dormir ou respirar e pode sobreviver em ambientes extremos sem nenhum tipo de dificuldade. Mesmo quando teve suas emoções desligadas ou sua mente fragmentada, seu corpo continua operando com precisão absoluta, mostrando que ele não é uma evolução humana, mas algo completamente diferente. Mas saindo um pouquinho da Terra, o Apocalipse foi criado artificialmente em Krypton, muito antes do planeta explodir, muito antes até mesmo de ter tido uma civilização. Um cientista chamado Bertram queria provar que era possível criar a forma de vida definitiva, um ser que não pudesse ser derrotado por nada, nem mesmo a morte. Para isso, ele usou um método brutal e repetitivo, focado apenas em adaptação e sobrevivência. O processo funcionava assim: Bertram criava um bebê em um ambiente extremamente hostil, com gases tóxicos e feras assassinas, onde ele inevitavelmente morria em pouco tempo. Depois, o cientista recolhia os restos do corpo, extraía informações genéticas da morte anterior e clonava o ser novamente, ajustando o DNA para que ele resistisse melhor ao que matou ele antes. Esse ciclo se repetiu incontáveis vezes, morrendo, aprendendo geneticamente com a morte e depois voltando mais forte. Com o tempo, o corpo do Apocalipse passou a desenvolver resistência automática a qualquer tipo de agressão. Temperaturas extremas, pressão, impacto, energia, armas e força física deixaram de ser um problema. Cada morte tornava o próximo corpo mais estável, mais agressivo e mais difícil de destruir. Ele não evoluía por aprendizado consciente, mas por adaptação biológica forçada. Após inúmeras recriações, Apocalipse deixou de ser algo
próximo de um bebê ou de um kryptoniano comum. Seu corpo se transformou em uma criatura monstruosa, coberta por protuberâncias ósseas, com força física absurda e instinto de destruição constante. Ele já não precisava mais morrer para se adaptar. Seu corpo passou a reagir automaticamente às ameaças em tempo real. Eventualmente, Apocalipse se voltou contra o próprio Berton e o matou, encerrando o experimento. Sem propósito além da sobrevivência e da destruição, ele deixou Krypton e passou a vagar pelo espaço, enfrentando e eliminando qualquer forma de vida que encontrasse, continuando evoluindo a cada confronto e morte. Quando chegou à Terra, Apocalipse já era praticamente indestrutível. Ele não sentia dor, não se cansava e não possuía fraquezas conhecidas. Foi nesse estado que enfrentou o Superman em um combate direto, levando ambos à morte. E mesmo assim, a morte não foi o fim definitivo para Apocalipse. Seu corpo já havia aprendido a retornar e ele simplesmente ressuscitou ainda mais poderoso do que antes. E partindo agora para os animes, Cell foi criado pelo Dr. Gero, cientista da Patrulha Vermelha, como arma definitiva para destruir Goku e provar a superioridade absoluta da ciência sobre os guerreiros. Diferente dos androides anteriores, Cell não foi apenas construído, ele foi cultivado. Seu corpo começou como um embrião artificial, desenvolvido a partir de células coletadas em segredo dos lutadores mais poderosos que já pisaram na Terra, como Goku, Vegeta, Piccolo, Freeza e o Rei Cold. Cada célula foi escolhida para que o resultado final fosse um ser capaz de superar qualquer um deles. Durante anos, enquanto o mundo seguia normalmente, Cell crescia oculto em um laboratório subterrâneo, evoluindo de forma automática. O computador do Dr. Gero cuidava de tudo, analisando dados de combate e ajustando o corpo do Cell para maximizar força, resistência, regeneração e adaptação. Ele não tinha consciência, identidade ou vontade própria nesse estágio, apenas um corpo em formação, moldado para um único objetivo: vencer tudo e todos. Quando finalmente despertou, Cell não estava completo. Seu corpo precisava passar por estágios até alcançar a chamada forma perfeita. Para isso, ele precisava absorver os androides 17 e 18, que funcionavam como peças finais do projeto. Cada absorção não era apenas um aumento de poder, mas um passo em direção ao ideal que o Dr. Gero havia planejado desde o início. Cell não treinava como os outros, ele se completava, e ao atingir a forma perfeita, Cell se tornou a expressão máxima do projeto científico de Gero. Ele possuía a força dos Saiyajins, a resistência do Freeza, a regeneração do Piccolo, técnicas copiadas automaticamente e um corpo que se adaptava ao combate em tempo real. O personagem só não contava com um potencial latente absurdo que carregava o filho de Son Goku, e se não fosse por isso, ele facilmente teria vencido todos os guerreiros Z. Já o Cars era um dos Homens do Pilar, uma raça antiga que havia superado quase todas as limitações da vida comum. Mesmo assim, ele via o próprio corpo como algo incompleto. Para Cars, existir não bastava. A vida só fazia sentido se fosse levada ao estado máximo possível, sem fraquezas, sem dependências e sem limites impostos pela natureza. Desde cedo, Cars percebeu que sua espécie dependia da energia do sol para sobreviver, algo que ele enxergava como uma falha imperdoável. A luz que sustentava a vida deles também podia destruí-los, e para corrigir isso, Cars criou a Máscara de Pedra, um artefato feito para forçar a evolução do corpo, liberando capacidades escondidas no cérebro. O problema é que o resultado gerava vampiros instáveis e perigosos, não a perfeição que ele buscava, e obcecado em ir além, Cars passou séculos aperfeiçoando seu plano. Ele entendeu que a máscara sozinha não bastava, era necessário um catalisador que levasse a transformação ao limite absoluto. Assim, surgiu a Pedra de Aja Vermelha, capaz de amplificar a máscara e empurrar o corpo para um estado além de qualquer forma de vida conhecida. Quando finalmente usou a máscara combinada com a pedra, Cars deixou de ser apenas um homem do pilar e se tornou a forma de vida suprema. Seu corpo passou a conter todas as capacidades de vida na Terra. Ele podia controlar cada célula conscientemente, modificar a própria forma, criar asas, garras, lâminas, copiar habilidades de animais e plantas, regenerar qualquer dano e se adaptar instantaneamente a qualquer ameaça. O Sol, que antes era um inimigo, deixou de ser um problema. Nada mais podia feri-lo de forma letal. Ele havia vencido a própria evolução. O personagem só foi derrotado por ter sido lançado ao espaço, mas mesmo assim, permanece vivo, incapaz de voltar à Terra, ficando como uma rocha espacial sem rumo. Já o Tanjiro está bem longe de nascer como um ser perfeito, apesar de ter uma linhagem muito abençoada dentro do universo de Demon Slayer. Ele vem de uma geração que manteve viva a respiração do sol na forma da dança Hinokami Kagura, que era um método mais fácil de ser aprendida e passada adiante. Como sua família não era uma família de caçadores, eles passaram bem longe da visão do Muzan e do Kokushibo, que caçavam os usuários remanescentes da respiração do sol. Eventualmente, o Tanjiro se tornou um caçador e aprendeu a utilizar a Hinokami Kagura, encarando os luz superiores até chegar ao Muzan. Isso, claro, tô resumindo bastante. E aqui vai um grande spoiler do final da obra, e caso você não queira saber, pule para a minutagem que eu vou deixar na tela. Enfim, no final, quando o Muzan estava prestes a ser consumido pelo sol, ele tomou posse do corpo do Tanjiro, fazendo do personagem o herdeiro do poder
poder do Muzan e o último dos Onis. Mas ele não seria um Oni qualquer, ele seria a criatura mais poderosa daquele mundo, onde Muzan disse que superaria até mesmo ele próprio. Tanjiro nessa forma não tinha fraquezas, seu corpo era adaptado ao sol, e ele herdou a regeneração do Muzan, ou seja, era totalmente imune a ataques de espada. Por sorte, Tanjiro resistiu à transformação e recebeu a cura desenvolvida pela Hashira dos insetos, voltando a ser um humano comum. Mas por poucos instantes, ele foi o ser perfeito, o mais poderoso do seu mundo e uma ameaça que deixava até mesmo Muzan no chinelo. Já o Meruem nasceu como o rei das formigas quimera, resultado de um processo de reprodução completamente diferente do normal. A rainha das quimeras não gerava filhos comuns, ela absorvia seres vivos, principalmente humanos, e transformava as características físicas e mentais e genéticas deles em algo novo. Cada geração ia ficando mais forte que a anterior, até que o objetivo final fosse alcançado, o nascimento do rei. O corpo de Meruem foi formado a partir da soma das melhores qualidades de inúmeros humanos e outras espécies. Força, velocidade, resistência, inteligência e instinto de combate surgiram nele desde o nascimento. Ele nasceu já completo, superior, com consciência plena e capacidade de aprendizado imediato. Mesmo recém-nascido, seu corpo era mais forte do que qualquer outro membro da colônia. Assim que nasceu, Meruem matou a própria rainha sem esforço. Para ele, a função dela já havia terminado no momento em que cumpriu seu papel biológico. A partir daí, assumiu naturalmente o seu lugar de rei e seu corpo continuou se aprimorando conforme ele lutava e aprendia. Em cada momento do combate, ele aumentava sua eficiência, não por treino, mas por adaptação rápida e compreensão total das próprias capacidades. Meruem possuía força física absurda, sentidos extremamente aguçados e uma mente capaz de analisar estratégias complexas em poucos instantes. Além disso, ao consumir outros seres, ele absorvia parte das suas habilidades e energia, onde após devorar os guardas reais e usuários de Nen, seu corpo atingiu um nível ainda mais elevado, superando qualquer limite conhecido. Durante sua vida curta, Meruem se tornou o ser mais poderoso do mundo humano. Seu corpo não apresentava falhas conhecidas, não mostrava sinais de desgaste e respondia perfeitamente a qualquer situação de combate. Mas voltando aos seres criados em laboratório, Mewtwo foi criado artificialmente por cientistas que buscavam reproduzir e superar o Pokémon mais raro e poderoso conhecido, o Mew. Bom, pelo menos na primeira geração. Hoje existem umas centenas de Pokémon que superam o Mew e o Mewtwo, mas naquela época eles eram realmente o ápice da espécie. E usando uma pequena amostra de DNA do Mew, eles iniciaram um processo de clonagem em laboratório, alterando e reforçando o código genético original para criar algo novo e mais forte, mais resistente e mais inteligente que o original. Durante o desenvolvimento, os cientistas removeram limitações naturais, aceleraram o crescimento e ampliaram o cérebro para suportar um poder psíquico muito acima do normal. Quando despertou, Mewtwo já possuía consciência plena e habilidades telepáticas avançadas. Ele podia ler pensamentos, apagar memórias, controlar objetos e seres vivos apenas com sua mente. Seu corpo foi projetado para sustentar esse poder sem colapsar, algo que nenhum outro Pokémon comum conseguiria fazer. Mesmo sem treinamento, ele superava facilmente treinadores, máquinas e outros Pokémons. E ao perceber que existia apenas como resultado de experimentos, Mewtwo destruiu o laboratório onde foi criado, passou a viver isolado, aperfeiçoando o controle de seus poderes e testando os limites do próprio corpo. Em pouco tempo, ele se tornou capaz de enfrentar múltiplos oponentes ao mesmo tempo e criar cópias artificiais de outros Pokémons, tão poderosos quanto os originais, da mesma forma que ele era. Já o pai surgiu a partir de um experimento realizado no antigo reino de Xerxes. Um escravo conhecido apenas como o número 23 teve seu sangue usado por um alquimista para criar uma criatura dentro de um frasco, um ser feito da energia da verdade, algo que não tinha corpo físico próprio. Essa entidade mais tarde passou a ser chamada simplesmente de pai, mas no início ele não passava de uma sombra inteligente, incapaz de existir fora do recipiente. Mesmo limitado, o pai possuía um conhecimento profundo de alquimia e ensinou esse saber ao próprio número 23, que mais tarde adotaria o nome de Van Hohenheim. Usando o conhecimento do pai, o reino de Xerxes alcançou um nível avançado de alquimia, mas tudo isso fazia parte de um plano. O pai desejava um corpo físico e liberdade total, algo impossível enquanto ele estivesse preso ao frasco. Para alcançar isso, ele executou um ritual em larga escala, usando toda a população de Xerxes como sacrifício, transformando suas almas em energia. Com esse poder, ele criou dois corpos idênticos, um para si mesmo, baseado na aparência do Hohenheim, e outro para o Hohenheim, que se tornou um ser imortal contra sua própria vontade. E agora, com um corpo físico finalmente completo, o pai passou a existir como um ser independente. Ele removeu de si tudo o que considerava fraqueza, especialmente emoções humanas, e transformou esses aspectos em entidades separadas, também conhecido como os homúnculos. Cada um deles carregava um traço descartado por ele, funcionando como extensões do seu poder e da sua vontade. O objetivo final do pai era se tornar um ser perfeito, livre de necessidades, emoções e até mesmo da própria verdade. Para isso, ele se infiltrou em Amestris, manipulando o país desde sua fundação. Criou um sistema de
círculos de transformação espalhados pelo território e usou as guerras e conflitos para preparar um novo sacrifício em escala nacional. No dia prometido, o pai ativou o ritual e absorveu as almas de toda a Mestres, alcançando temporariamente um estado próximo ao divino. Seu corpo se tornou jovem, estável e poderoso, capaz de manipular a matéria sem limites aparentes. Porém, esse estado exigia energia constante, e com o tempo, as almas absorvidas começaram a se esgotar, muito por conta dos protagonistas que lutaram contra ele. Sem energia suficiente para sustentar esse corpo perfeito, o pai perdeu o controle da alquimia e foi enfraquecendo progressivamente. No confronto final, o seu corpo artificial entrou em colapso, e a entidade que um dia nasceu em um frasco foi reduzida novamente a algo pequeno e instável, até desaparecer por completo. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e também coloca nos comentários qual deles é o seu favorito. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos, animes e jogos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!